Nas últimas 4 décadas, o Golfo Pérsico evoluiu de uma região composta principalmente por pequenas aldeias de pescadores e grupos nômades para o centro global do excesso alimentado pelos petrodólares. Cidades como Dubai, Abu Dhabi, Doha e Riad surgiram aparentemente do nada, com a promessa de que têm algo de valor real a acrescentar à economia global, além de serem apenas um posto de gasolina do tamanho de um país. Essas cidades se promovem como destinos turísticos e centros de negócios para competir com Singapura, Hong Kong, Nova York e Londres. Claro, é fácil transformar a maioria dessas ambições em realidade simplesmente jogando pilhas intermináveis de dinheiro do petróleo nelas. Uma economia que distribui trilhões de dólares em contratos, opera companhias aéreas subsidiadas de alta qualidade e adota políticas fiscais generosas atrai interesse internacional. Mas isso não é sustentável. Existem as questões principais, como o projeto ultra-ambicioso NEOM e seu carro-chefe, The Line, que foi reduzido de 170 km para 10 km e agora para menos de 2 km. Não se preocupe, Arábia Saudita, isso acontece com todo mundo. Embora seja fácil rir da lista crescente de projetos fracassados ridiculamente bizarros, eles mostram que a riqueza do petróleo do Golfo não é realmente infinita. Isso pode rapidamente virar um grande problema para esses países, que apostaram seu futuro no turismo e negócios internacionais. Mas está se tornando cada vez mais incerto se essas indústrias vão permanecer por mais tempo do que estão sendo pagas para ficar. Na corrida pelo coração e pelo dinheiro de empresas internacionais e turistas ricos, a reputação é tudo. Dubai passou de ser reconhecida internacionalmente como a cidade maravilhosa do futuro para aquele tipo de lugar brega, onde os playboys das criptomoedas alugam Lamborghinis para parecerem ricos por um fim de semana. Isso sem falar na atenção negativa que os outros estados do Golfo receberam. A única maneira de saber com certeza se o plano econômico deles para a longevidade está funcionando é ver o que acontece depois que a riqueza do petróleo acabar. Mas, até lá, já será tarde demais. Nesse ponto, todos esses grandes projetos, incentivos fiscais generosos e políticas migratórias questionáveis seriam só um peso sobre os poucos recursos restantes para as poucas pessoas que sobrarem. Os estados do Golfo estão realmente criando indústrias sustentáveis ou estão apenas brincando de faz de conta com o dinheiro do petróleo? Há formas mais sustentáveis de garantir a economia a longo prazo. E, finalmente, o que acontece com esses lugares quando a riqueza do petróleo acabar? Durante a maior parte de sua história, os estados do Golfo tiveram populações muito pequenas e dispersas, porque os obstáculos geográficos simplesmente não permitiam sustentar uma população grande. Poucas regiões eram aráveis, a vida era difícil e quase nada fazia valer a pena morar ali, exceto para grupos nômades que, há séculos, usavam seus costumes para superar essas dificuldades. O comércio marítimo era antigo e focado no tráfico de escravos, manuscritos e inovações tecnológicas para esses mercados restritos. Após George Bernard Reynolds, geólogo britânico e executivo do setor petrolífero, descobrir petróleo em 1908, o foco mudou radicalmente para a extração e exportação desse recurso. De repente, não importava se a terra não sustentava pessoas, pois podiam exportar petróleo e importar tudo o que precisavam. O desenvolvimento econômico transformou as sociedades e economias do Golfo e, ao mesmo tempo, a população também passou por uma mudança significativa. Países como os Emirados Árabes Unidos hoje têm quase 100 vezes mais habitantes do que quando a produção de petróleo cresceu nos anos 1960. Muitos foram para lá como trabalhadores do petróleo e de apoio, mas outros também se mudaram para lá. Por causa das indústrias que o país está construindo, engenheiros de alto nível e executivos de negócios fizeram dos países do Golfo Pérsico seu lar, sendo frequentemente usados em campanhas de relações públicas para mostrar o quanto a região se desenvolveu. No entanto, a maior parte da nova força de trabalho é composta por trabalhadores mal remunerados. As condições que eles enfrentam para construir projetos de ostentação financiados pelo petróleo e as questões sobre a sustentabilidade desse boom do petróleo no Golfo Pérsico estão contribuindo para uma controvérsia crescente. O sistema Kafala concede aos países do Golfo controle quase total sobre o emprego e imigração dos trabalhadores migrantes. A ausência de regulamentações e proteção a seus direitos frequentemente resulta em baixos salários, condições ruins e abusos. Apesar dos problemas já documentados, esse boom populacional não é sustentável, pois nunca foi realmente planejado para isso.
Nos Estados Árabes do Golfo Pérsico, homens superam mulheres em quase 4 vezes no Catar, seguidos por Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Kuwait e Arábia Saudita. Esses elementos, sem dúvida, contribuem para a crescente disparidade. Então, além dessas mudanças ou preocupações sociais, será que os desenvolvimentos econômicos dos estados do Golfo realmente estão construindo indústrias sustentáveis? Ou eles estão apenas brincando de faz de conta com o dinheiro do petróleo? Bem, suas indústrias tradicionais praticamente desapareceram, mas, para ser justo, isso teria acontecido com ou sem o petróleo. O Golfo Pérsico era famoso por lona de vela, camelos, junco, tapetes, tâmaras, ocre e pérolas. Acreditar que essas indústrias impulsionaram o desenvolvimento moderno dos países do Golfo é uma farsa. A riqueza do petróleo costuma prejudicar as indústrias locais, mas elas já estavam em declínio. Lona de vela quase não existe, e camelos viraram carne exótica. Tâmaras crescem em vários lugares com clima similar. Pérolas têm produção lenta e restrita, e têxteis não são raros. Sem contar que esses suprimentos sempre foram historicamente escassos, sendo comercializados principalmente entre aqueles que tinham acesso geográfico dentro do próprio Golfo, em terras áridas, com pouca ou nenhuma vegetação. A discussão moderna gira em torno da energia, que tem muitas limitações e é não renovável. Além disso, o crescimento populacional é grande demais para ser sustentável. Sem a renda do petróleo, esses países não teriam como garantir comida e água sem importar, nem pagar por isso sem o dinheiro do petróleo. Até agora, isso não foi um problema para eles, e envolve acessibilidade. No Mar do Norte ou nos Estados Unidos, há sistemas avançados de plataformas de petróleo para extrair recursos do solo. O petróleo está lá, mas é difícil de extrair em lugares como o Mar do Norte ou os Estados Unidos. No entanto, no Golfo Pérsico, o petróleo é tão facilmente acessível que literalmente borbulha e jorra do chão do deserto, tornando-o muito mais barato de extrair do que nos primeiros casos. Com uma extração mais barata e um volume maior, é fácil entender por que as nações que controlam esse recurso tão cobiçado aproveitaram a oportunidade. O custo por barril é cerca de $20 na Arábia Saudita e $90 em poços de águas profundas. Isso significa que eles ainda terão lucro, mesmo que outras regiões se tornem inviáveis. Mas há um problema iminente. O fluxo de petróleo é enorme, mas está longe de ser infinito. Depender demais de uma só indústria não é positivo, e os estados do Golfo levaram a dependência do petróleo ao extremo. Isso tornou os países do Golfo menos uma economia tradicional e mais um posto industrial árido, dependentes do reabastecimento de literalmente tudo em troca de seu único e precioso recurso. Então, há formas mais sustentáveis de garantir a longevidade da economia? O anfitrião da Copa do Mundo da FIFA de 2022, Catar, lançou recentemente o que eles chamam de Visão Nacional do Catar 2030. O governo diz que quer tornar o Catar um país avançado até 2030, capaz de sustentar seu desenvolvimento e garantir alto padrão de vida à população. Eles dizem que futuras gerações poderão melhorar o desenvolvimento ambiental usando a cidade de Lusail como exemplo do que virá. Segundo o Catar, Lusail é uma cidade inteligente planejada para receber a crescente população de expatriados. Dos 2,3 milhões de pessoas que vivem no país, menos de 315 mil são cataris nativos. A ideia é criar um espaço moderno, sustentável e descolado para trabalhadores remotos e locais se divertirem e gastarem dinheiro. Lusail é considerada cidade inteligente devido às instalações sustentáveis, especialmente o sistema de refrigeração urbana. 175 quilômetros de tubulação devem economizar cerca de 200 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. Eles também destacam bastante a mudança para focar na produção de gás natural, que emite 25% menos dióxido de carbono do que a gasolina, 27% menos do que o óleo combustível, 30% menos do que o petróleo bruto e 45% menos do que o carvão. Esses números ainda não trazem solução a longo prazo, pois exigem extração contínua de recursos não renováveis. Com muitos trabalhadores estrangeiros chegando, cresceram as demandas por grandes reformas no arcaico sistema Kafala, especialmente após a Copa do Mundo da FIFA. O abismo que separa o Catar de seus objetivos para 2030 parece estar se ampliando. Depois, há o Bahrein, conhecido por liderar o movimento econômico pós-petróleo, investindo nos setores bancário e de turismo. Desde o fim do século XX, eles ampliaram sua indústria para o alumínio e assinaram um acordo de livre comércio com os Estados Unidos para expandir as exportações.
Em 2002, o petróleo representava 42% do PIB do Bahrein, mas em 2023, esse número caiu para 14,5%. Os Emirados Árabes Unidos são elogiados pela diversificação e investem em tecnologia, saúde, educação, energia renovável e transporte via Fundo Soberano. Os Emirados Árabes Unidos dizem que o fundo impulsiona o empreendedorismo social da próxima geração, ensinando como aproveitar oportunidades na era pós-petróleo. Esses programas focam em tecnologia, ensinando crianças emiradenses a programar, apoiando pesquisadores emiradenses, startups de alta tecnologia e pequenas empresas com impacto social positivo. Apesar de parecer positivo, todos esses países caem na mesma armadilha. Eles se tornaram incrivelmente ricos, pelo menos na aparência, graças à riqueza do petróleo, e isso lhes proporcionou um estilo de vida glamouroso, semelhante ou até superior ao da maioria das economias avançadas. Eles buscam trocar essa indústria insustentável por setores avançados e glamourosos de outras economias desenvolvidas. Mas não são economias avançadas. Na verdade, são economias extremamente básicas. Indústrias avançadas, como construir cidades inteligentes para programadores e empreendedores sociais. Seja lá o que isso signifique, parece ótimo. Não há vantagem competitiva em operar essas indústrias no Golfo em relação a centros mais consolidados, como o Vale do Silício ou Shenzhen. Como esses países estão todos mirando em indústrias que vão competir globalmente, eles precisam oferecer uma vantagem competitiva. Um motivo pelo qual empresas movidas pelo lucro deveriam operar lá em vez dos lugares onde sempre estiveram. Por enquanto, esse motivo é porque as empresas podem aproveitar isenções fiscais e um fluxo de dinheiro do petróleo. Quando isso terminar, as vantagens dos estados do Golfo sobre centros existentes também acabam, restando apenas os problemas da região. Na Arábia Saudita, a situação é semelhante. Apenas o setor de petróleo gerou um PIB estimado em cerca de 607,7 bilhões de reais sauditas. Para a Arábia Saudita, a situação é basicamente a mesma. Só o setor de petróleo gerou um produto interno bruto estimado em aproximadamente 607,7 bilhões de reais sauditas. Muito disso vem do setor privado, que busca diversificar e privatizar. Mas o modo como fazem é quase tão insustentável quanto a extração de petróleo que querem substituir. Um bom exemplo é o interesse deles no mercado de veículos elétricos. A Lucid Motors é uma empresa automotiva e tecnológica que produz veículos elétricos e sistemas avançados de propulsão para eles. O problema dessa iniciativa é que esses veículos são muito caros. Com o preço de um Lucid Air 2025 esperado para começar em torno de $71.400 e podendo chegar até $251 mil, dependendo da versão e das opções escolhidas. Mesmo com esse preço, a Lucid ainda está longe de ser uma empresa lucrativa. Para ser mais exato, tudo o que ela fez até agora foi perder dinheiro. Em 2023, a Tesla produziu 1.800.000 de veículos. A empresa Rivian produziu 57 mil. E a Lucid, por outro lado, produziu pouco menos de 8.500. Atualmente, sua participação é pequena frente a fabricantes mais conhecidos de veículos elétricos. Para piorar, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita injetou quantias exorbitantes de dinheiro na Lucid e possui uma participação de 60% no negócio cambaleante da empresa. As ações deles já chegaram a valer mais de 55 bilhões de dólares, mas hoje valem pouco mais de 5 bilhões. As margens brutas da Lucid seguem negativas por causa da baixa produção. Os sauditas, e seu principal símbolo de diversificação econômica, ainda têm prejuízo em cada carro vendido. A empresa só não faliu porque o governo saudita segue investindo, tentando criar uma indústria automobilística de alto padrão no país. Teoricamente, o sonho de uma empresa de carros elétricos de luxo, patrocinada pelos sauditas, poderia funcionar. A indústria automobilística é muito competitiva e não há vantagem em fabricar carros de luxo no Golfo Pérsico, comparado a regiões com mais trabalhadores qualificados ou tradição nesse setor. As pessoas pagam com gosto mais de 100 mil dólares por carros da Alemanha, Itália ou Estados Unidos. Mas vender um carro de mais de 100 mil dólares, feito por uma empresa pouco conhecida na cidade econômica, Rei Abdullah, é mais difícil. Então, por que estão fazendo isso? Bem, tudo isso remonta à tentativa de replicar o glamour de uma economia avançada, simplesmente criando as indústrias de uma economia avançada.
É o equivalente nacional de tentar começar uma festa apenas gastando muito dinheiro nela. O dinheiro pode até atrair uma multidão. Quando o dinheiro acaba, as pessoas vão embora e voltam para um lugar onde possam realmente se divertir. Aceitar o mundano e admitir que cidades isoladas no deserto terão dificuldades para abrigar grandes indústrias globais é a verdadeira solução. Mas, tudo bem. Com o dinheiro do petróleo, os países do Golfo Pérsico poderiam criar um fundo soberano para investir internacionalmente em benefício do povo, como faz o Alasca com seu fundo permanente. Os estados do Golfo possuem muito mais petróleo e muito menos cidadãos nativos. Claro, tecnicamente eles têm fundos soberanos estabelecidos à sua disposição, mas são altamente opacos e usados mais como um cofrinho pessoal das famílias governantes. Um fundo soberano transparente, investindo em negócios reais e sustentáveis, pode financiar um alto padrão de vida para a pequena população nativa desses países, mesmo após o fim da indústria do petróleo. Mas é por isso que essas dinastias, normalmente, não incentivam essa ideia. Investimentos seguros e sustentáveis não são tão glamourosos quanto megaprojetos e ser um centro internacional de negócios. As famílias governantes já estão garantidas para o resto da vida, de qualquer forma. É compreensível a dificuldade de deixar de ser um monarca influente no mundo para governar um pequeno país esquecido de cidadãos confortáveis. O sucesso econômico do Golfo Pérsico, vindo de uma pobreza nômade total há pouco mais de um século para se tornar uma potência da qual muitos dependem, traz um orgulho problemático. Orgulho que divide trabalhadores e nobres e, mais evidente, faz a liderança do país achar que tem todo o tempo do mundo. Se o Golfo Pérsico quiser sobreviver à era pós-petróleo, precisará de humildade e pragmatismo, um obstáculo ideológico ainda não superado na região.